Bom dia, pessoal do segundo ano, tudo bem? Eu sou o professor Paulo Henrique, em parceria com o professor Marco César, tá? Da cadeira de Biologia 2. Nós vamos dar uma introdução aqui sobre o reino protista, né? Falar um pouquinho sobre esse reino que é tão peculiar. O reino protista, pessoal, ele inclui os protozoários e as algas, o que é muito engraçado, porque aqui nós temos uma diversidade metabólica, uma diversidade muito grande entre os organismos, certo? Por isso, esse reino ele já é considerado um reino polifilético, né? Um agrupamento polifilético, ou seja, não tem valor taxonômico. Se nós observarmos, os protozoários e as algas, eles não têm um ancestral comum exclusivo, portanto, eles não podem ser considerados um grupo monofilético. Deste modo, assim como o reino Monera, o reino protista já é considerado um agrupamento polifilético, sem valor taxonômico. Agora vamos lá. Quem são os protistas, né? Os protozoários, pessoal, eles são eucariontes, heterótrofos e unicelulares, certo? Já as algas são autótrofas, uni ou multicelulares. Como eu falei para vocês, esse agrupamento ele é muito diverso, né? Se a gente pega aqui, nós temos protozoários com várias exceções, algas também com várias exceções. Nós temos algas que são heterótrofas, mas a maioria são autótrofas. Então é um reino muito peculiar em que nós precisamos nos atentar a vários detalhes. Por exemplo, de modo geral, os protozoários, certo? São eucariontes, são heterótrofos e unicelulares, tá? Alguns de vida livre, outros simbióticos e alguns parasitas. Já as algas são autótrofas, em sua maioria, uni ou multicelulares, pluricelulares e de maioria autótrofa, tá? E tem alguns casos que são heterótrofas e inclusive que podem causar alguns desequilíbrios ambientais conforme vamos trabalhar mais para frente. Agora, olha só, quando a gente pega aqui os protistas, né, os eucariontes, nós temos as algas, certo? Nós temos alguns exemplos de algas unicelulares, como os dinoflagelados, como as euglenas, ou multicelulares, como as rodófitas, as clorofíceas, né, as algas verdes, as algas vermelhas. E nós temos os protozoários, que são, de maioria, como eu falei, heterótrofos. E aí nós temos uma separação conforme a locomoção. Pessoal, hoje, com os estudos filogenéticos, né, com as relações filogenéticas, novos agrupamentos estão surgindo. O reino protista ele está sendo discutido em uma proposta de uma nova classificação. Se vocês pegarem o livro de vocês vão observar classificações diferentes. No entanto, não se tem um consenso na comunidade científica quanto a essa nova classificação. Deste modo, nós vamos nos atentar a essa classificação que ainda é cobrada e ainda é válida. Olha só, vamos pegar aqui os protozoários. Protozoários, organismos eucariontes, unicelulares, heterótrofos, nós vamos classificá-los em 4 grupos conforme a forma de locomoção, né? Como ele se locomove. Esse é o critério básico para separar esses protozoários. Nós temos os sarcodíneos ou risópodes. Esses sarcodíneos, um exemplo muito grande é a ameba, né? Uma espécie bem famosa é a Amoeba proteus, tá bom? Que é de vida livre. E essa ameba, ela vai criar pseudópodes, né? São deslocamentos ali do citoplasma, fazendo como se fossem falsos pés. Isso facilita a sua locomoção. Um outro grupo são os flagelados ou mastigóforos. E aqui nós temos um bem famoso, né, causador aí da doença de Chagas, que é o Trypanosoma cruzi ou a Giardia lamblia, né, causadora da giardíase, que vai se locomover por flagelos. Nós temos um exemplo bem famoso aqui, que é o ciliado, né, que é o paramécio de vida livre, tudo bem?
Esse paramécio ele vai se locomover por cílios, que são essas projeções, tudo bem? Isso auxilia. E nós temos um outro grupo que não tem estrutura locomotora. Ele não vai ter a risópode, não vai ter flagelos e nem vai ter cílios, que são os apicomplexos ou esporozoários. O exemplo mais famoso de apicomplexo é o Plasmodium, tá? O protozoário causador da malária. Também tem outro, que é o Toxoplasma, tá? O Toxoplasma gondii, causador da toxoplasmose. Pessoal, esse protozoário aqui do grupo apicomplexo, né, o Plasmodium, ele vai se locomover por pequenas flexões do corpo. Ele não tem uma estrutura adaptada para a sua locomoção, certo? Vamos dar uma olhada aqui nos risópodes. Os risópodes, eles podem ser de vida livre, comensais ou parasitas. Nós temos a ameba histolítica, a entamoeba histolítica, que ela causa a amebíase, e tem a amoeba proteus, que é de vida livre, locomoção por pseudópodes, né, pseudo, falsos, podes, pés, então falsos pés, e a reprodução muito simples, né, uma reprodução assexuada por divisão binária, tá, ou uma divisão múltipla, se dividir várias vezes. Nós temos aqui a alimentação dessas amebas feita por fagocitose, né? Ela vai criar ali pseudópodes em volta da partícula que ela quer englobar e acaba englobando para dentro da sua estrutura, onde tem um vacúolo digestivo que vai fazer a digestão dessa partícula. Tudo bem? Nós temos a reprodução assexuada, como eu falei, ela pode ser de forma muito simples ou múltipla. Uma ameba se dividir dando origem a outra, ou se dividir várias vezes, originando um número grande de protozoários do grupo dos risópodes. Os flagelados, pessoal, nós temos de vida livre, mutualísticos ou parasitas. Os mais famosos são os parasitas, né, que vão se locomover ali por flagelos. Também se reproduzem de forma assexuada por uma divisão binária. Duplica seu material genético e acaba se dividindo. Nós temos alguns exemplos aqui de protozoários que são parasitas, né, desse grupo dos flagelados, como a Leishmania brasiliensis, que vai causar a leishmaniose, e o Trypanosoma cruzi, causadora da doença de Chagas, e a Giardia lamblia, que causa a giardíase. E um protozoário que é mutualístico, tem aqui ó, o Trinconimbas, tá bom? É um exemplo de protozoário que é mutualístico, ok? Olha só, dando uma olhada no Trypanosoma, né, porque ele é muito famoso, ele é muito falado devido à sua relação com a doença de Chagas, porque ele é quem causa a doença de Chagas, ele é o agente etiológico. Esse Trypanosoma, ele tem um flagelo, uma membrana ondulante, que ajuda na sua locomoção, um núcleo e um cinetoplasto. Aqui nesse Trypanosoma, ele tem uma mitocôndria grande, para quê? Para produzir uma grande quantidade de energia para auxiliar na sua locomoção. Tudo bem? Então, como ele tem essa membrana ondulante e o flagelo para poder ajudar na sua locomoção, acaba que ele demanda de muita energia. Nós temos os ciliados, tá? Os ciliados aqui, o exemplo mais comum é o paramécio de vida livre, né? Encontrado assim em vários ambientes, não tem nenhuma relação patogênica com o ser humano, ok? Se locomovem por cílios, tá? Tem como se fossem esses pelinhos em volta dele aqui, ó, que auxilia na sua locomoção. Já ele apresenta uma reprodução assexuada por uma simples divisão binária. Se divide, dando origem a outro paramécio. E tem uma reprodução sexuada, uma conjugação. Espera aí, quando a gente fala em conjugação, a gente pode fazer uma associação com bactérias. Vamos entender uma coisa. A conjugação feita em bactérias é uma recombinação gênica, porque não há o surgimento de um novo indivíduo, simplesmente uma recombinação. No caso dos ciliados, no caso dos paramécios, quando ele conjuga, ele forma novos indivíduos, conforme nós vamos observar. Então percebam, aqui
a conjugação ela vai ser considerada um processo sexuado porque há geração de novos indivíduos. Pessoal, aqui tem algumas estruturas importantes. Nós temos 2 núcleos, um macro e um micronúcleo. O macronúcleo está envolvido com o armazenamento das informações genéticas desse ciliado, ao passo que o micronúcleo está relacionado com a sua reprodução sexuada e, consequentemente, a variabilidade genética dentro da população. E tem o vacúolo contrátil. O que esse vacúolo contrátil ou vacúolo pulsátil faz? Ele é responsável pela osmorregulação, por regular a quantidade de água que tem dentro do meu protozoário. Tudo bem? Pessoal, menos comum, menos falado, nós temos também aqui dentro o Balantandium coli. É um parasita que causa uma doença chamada de balantidiose, que a gente vai comentar nas próximas aulas. Olha só, aqui um exemplo do nosso ciliado, né? Vamos dar uma olhada na estrutura dele. Nós temos aqui, olha só, um macronúcleo, um micronúcleo. Nós temos aqui, pessoal, uma invaginação, né? Uma entrada, tudo bem? Nós temos o vacúolo pulsátil e nós temos também o vacúolo digestivo aqui espalhado. Pessoal, nós temos uma estrutura chamada citóstoma, que seria a boca da célula, seria por onde entra a partícula alimentar. E nós temos uma outra estrutura, tá? Aqui, ó, chamada de citoprocto, que seria o ânus aqui da minha célula, do meu parasita. É onde ele eliminaria essas substâncias. Vamos comentar um pouco desse vacúolo pulsátil. Pessoal, o que acontece? O paramécio, tá? Os protozoários, eles têm uma grande quantidade de sais dentro dele, tudo bem? Então, se eu coloco ele dentro de um ambiente onde tem uma concentração de sais menores, acaba que a tendência é que a água entre dentro dele. Se a água ficar entrando dentro do meu protozoário, vai chegar um momento em que ele vai romper. Então, o que esse vacúolo pulsátil ou vacúolo contrátil faz? Ele acaba retirando o excesso de água. Então, os protozoários de água doce, geralmente eles têm esse vacúolo pulsátil. Por quê? Porque entra muita água dentro dele e ele acaba tendo que retirar esse excesso, bombear esse excesso de água para fora para evitar a lise celular. Tudo bem? Nós vamos comentar também disso na aula ao vivo. A reprodução assexuada no paramécio, uma simples fissão binária, né, uma simples divisão binária, tem a duplicação das suas estruturas, dando origem a 2 indivíduos idênticos. Tudo bem? E nós temos a conjugação no paramécio. O que acontece? É interessante porque aqui ele é um processo sexuado e ele vai revigorar a população, vai trazer variabilidade genética. O que acontece, pessoal? De forma muito resumida, de forma muito simples, tudo bem? Os 2 paramécios, eles conjugam, eles vão parear um do lado do outro e os seus macronúcleos, eles vão desaparecer, tudo bem? E os micronúcleos vão sofrer meiose, tudo bem? Então pensa comigo, lá na meiose, uma célula diploide, ela origina 4 células haploides, tudo bem? O que vai acontecer? Desses micronúcleos que surgiram, 3 vão degenerar, tudo bem? E esses micronúcleos restantes vão se duplicar e vão ser transferidos para os outros. Depois de transferidos, eles vão ter a fusão desses micronúcleos. Aí a célula acaba voltando a ser diploide. O que acontece, galera? Aqui no caso, quando eu tenho a conjugação de 2 paramécios e ocorre todo esse processo de conjugação e de troca de micronúcleos, né, revigoração da população, aumento da variabilidade genética, nós vamos ter a formação no final de todo o processo de 8 novos protozoários, de 8 novos paramécios. Então percebam, houve a formação de novos indivíduos,
Por isso que aqui a conjugação ela é considerada uma reprodução sexuada, certo? Os esporozoários, os apicomplexos, são protozoários exclusivamente parasitas, tá? Porque eles não têm estrutura de locomoção. Então nós temos aqui um exemplo bem famoso que é o Plasmodium, né, o causador da malária. Nós temos Plasmodium falciparum, Plasmodium malariae, Plasmodium vivax, que são exemplos de espécies que causam a doença. E também o Toxoplasma gondii, causador da toxoplasmose, né? São protozoários que não têm estrutura de locomoção. Esses protozoários envolvem um ciclo mais complexo de reprodução, tá? É um ciclo metagênico, é um ciclo onde tem uma alternância de gerações, onde vai ter uma fase sexuada e uma fase assexuada. Então, há um processo aqui bem mais complexo na sua reprodução, tudo bem? Se a gente reparar aqui na reprodução, o que vai acontecer, galera? No caso da malária, né, no caso do Plasmodium, nós temos um vetor, tá? Que é a fêmea do mosquito Anopheles, do gênero Anopheles. Esse vetor, ele vai ter uma parte, tá, aqui participando da reprodução, ou seja, uma parte da reprodução do protozoário vai acontecer no vetor e outra parte vai acontecer no homem. Uma parte sexuada lá vai acontecer em um organismo e a parte assexuada em outro. Nós vamos ter uma aula específica sobre essa doença e nós vamos entrar em detalhes desses ciclos. Tudo bem? Então, aqui nós fechamos a nossa aula sobre a caracterização do reino protista e sobre a caracterização dos protozoários. Tudo bem? Muito obrigado por terem assistido até o final. Façam as suas anotações e vamos aguardar as próximas aulas sobre as protozooses. Muito obrigado, pessoal. Tenham um bom estudo e cuidem-se.